Ah. Ok. Já estamos a transmitir. Ok. Vamos fazer aqui as nossas partilhas. Então, agora tem que fazer isto. Enquanto aguardamos que as pessoas se liguem. Ok. A partida acho que já foi feito. Já temos 12 pessoas a assistir. Boa tarde. Estamos aqui no início da nossa live. Enquanto aguardamos que mais pessoas cheguem e partilhamos aqui a ligação das nossas páginas, quem já está a assistir, se quiser ajudar-nos com a confirmação de que o som e a imagem estão bons, podem escrever nos comentários que estão a conseguir ver bem. E se quiserem, podem também dizer de onde é que nos vêm, de que parte do país, ou se estão fora do país, quem sabe. Agora é um começo, né? É. Estamos no aquecimento. É, né? Olha só. Boa, tudo direitinho. Transmitir nos locais todos. O som de quem será que está bem? Ou não está? Vamos ver. Boa. Tem. Ok. Tudo bom com o som? Parece que nos ouvem bem. Alemanha, uau! Eu bem que suspeitava que não seria só em Portugal. Bem-vindos todos. Boa. Fantástico. Muito bem. Então, 20 pessoas a assistir. Vamos começar aqui a nossa conversa, o nosso live. Ok. Estamos na nossa hora, que bom, que bom. Estão escrevendo. Bem-vindos. Almada, Alemanha, Lisboa. Olha, a Alemanha é uma ótima, porque eles têm uma série de coisas de homeopatia e de naturopatia que a gente aqui tem mais dificuldade de encontrar. Olha, pois é. É. Quem sabe o Hélio consiga comentar algo sobre o que vamos falar hoje. Falar da sua experiência na Alemanha com a naturopatia. Então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa talk. Então, bem-vindos a mais um episódio do podcast Viver Talks, o caminho da espiritualidade. Hoje estamos à conversa com a Jacqueline Reis sobre o tema transformar stress e depressão pela naturopatia. E isto é uma conversa que vai dar pano para mangas, nós podemos integrar bastante bem este tema nas nossas vidas, mas temos sempre que terem atenção que a naturopatia é uma área muito específica e que é complementar à medicina convencional. É bom deixar isso muito claro já desde o início. Então, com esta perspectiva, vamos conhecer um pouco melhor a naturopatia e entender como é que esta abordagem cuida destas duas patologias em particular, do stress e da depressão, que são dois temas que nos tocam facilmente a muitos de nós na sociedade atual. Então, apresentando um pouco aqui a nossa convidada, a Jacqueline, ela dedica-se à naturopatia e ao desenvolvimento pessoal, acompanhando pessoas com terapêuticas não convencionais desde há mais de 20 anos. Ela tem imensa experiência. Eu tenho a felicidade de a conhecer também já há bastante tempo e percebo que o seu trabalho é muito cuidadoso, muito profissional. A Jacqueline é reconhecida pela sua sensibilidade, objetividade e capacidade de utilizar uma abordagem holística no entendimento e no tratamento de várias sintomatologias, que são tanto físicas quanto psíquicas.
Em termos de formação, a Jacqueline é formada em naturopatia e homeopatia pela Escola Superior de Biologia e Saúde em Portugal e também pelo Instituto de Saúde Natural Fleury et Raudet, reconhecida pela Faculdade Livre de Medicina Natural e Etnomedicina em França. A Jacqueline possui ainda uma pós-graduação em terapêuticas não convencionais pela Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa e um doutoramento em Filosofia e Ciências da Saúde Natural pela Universidade Natural de Medicina dos Estados Unidos, uma formação bastante completa. E para a Jacqueline, a saúde do corpo começa pela saúde da alma, dos pensamentos e das emoções do ser. Uma citação, uma frase que ela coloca no seu site. Bem-vinda, Jacqueline, obrigada por estares aqui connosco nesta tarde. Obrigada, Suzana, e obrigada a todos que estão participando conosco nessa live, que é a minha primeira, portanto, vamos lá ver como corre. Muitas. Exato. Então eu vou fazer aqui uma pequena introdução ao nosso tema e depois passamos às perguntas à nossa convidada. Para introduzir a visão holística com que abordas a saúde, eu vou citar um parágrafo teu que descreve esta abordagem, que diz assim: quando penso no ser saudável, sempre penso em como aquela pessoa era antes de apresentar sintomas ou doenças. E neste caminho precisamos de entender o significado do sintoma ou da doença para tratar a sua origem. A psicopatologia explica ou traduz o que o sintoma ou a doença quer dizer e a partir daí começamos o percurso de tratamento e resgate do ser saudável. Esta abordagem não dispensa o médico ou exames, pelo contrário, quando trabalhamos em conjunto, os resultados tendem a ser mais eficazes e duradouros, aquilo que já tínhamos mencionado mesmo no início da nossa conversa. Exato. Então, primeira pergunta. Hoje em dia, Jacqueline, a maioria das pessoas já sabe que existem abordagens complementares à medicina convencional. Quase todos nós já entramos numa herbanária, em busca de algum medicamento natural para tratar uma condição menos grave, mais fácil de resolver, sem necessidade de consultar um especialista. E, inclusive, alguns destes medicamentos naturais estão também agora disponíveis através das farmácias. Jacqueline, qual é que tu entendes ser o lugar e o propósito da naturopatia nos dias que correm? Ok, Suzana, eu acho que é importante a gente perceber o papel de cada um, tá bom? Quando uma pessoa vem fazer consulta comigo, tá? Eu sempre peço para ela, primeiro, se ela está sendo acompanhada por um médico, ok? Por quê? Porque há determinadas coisas ou determinados medicamentos que, ainda que sejam de venda livre, tá? Que você pode consumir de qualquer maneira, entre aspas, é importante que o médico, que o teu médico saiba o que você anda fazendo, tá? Então, como a naturopatia, ela vem, na verdade, agregar valor, tá? Então, uma pessoa chega para mim, qualquer que seja o sintoma, eu vou conversar com ela, primeiro, quais os exames, o que ela está fazendo, qual é a dieta, qual é a comida, qual é o remédio, para eu poder perceber se há algum conflito, ok? Se eu vou indicar alguma coisa para ela, né? Imagina que uma pessoa tenha problema. Hoje nós vamos falar muito de depressão, então vou abordar isso, tá bom? Imagina que uma pessoa que está tomando um medicamento prescrito por um médico, tá? Ela há determinados produtos naturais que ela não pode usar junto, ok? Vou te dar um exemplo, que é pessoas que estão tomando antidepressivos ou ansiolíticos, elas não podem associar uma coisa que é vendida facilmente em qualquer lugar, que é o 5-HTP. Ok? Só que não pode, porque ali pode acontecer um dano muito grande, tá? Então, é importante a gente dar uma olhada nisso. Então, quando você começa a comprar remédio desordenadamente, antes de fazer isso, vá a um profissional de saúde, ok? Vá a um médico, vá a um naturopata, vá a um acupuntor, ele vai poder te ajudar, né? E se não puder ajudar, também vai te dizer isso. Pelo menos é assim que eu funciono. Quando alguém vem ter comigo e tem um caso que às vezes é fácil, às vezes não é. Às vezes leva um longo tempo. Até por quê? Porque a pessoa chega lá completamente intoxicada. Uhum. E para um naturopata, para um homeopata, a gente vai passar pela desintoxicação, né? O que nem sempre é fácil e nem sempre não é desintoxicação. Também é importante a gente entender aqui. Desintoxicação não é
remover remédios, ok? Até porque nós não podemos fazer isso sem que um médico nos autorize ou esteja de acordo com isso também, né? Isso é importante. Contra a abordagem um do outro. Exatamente, até porque se a pessoa está tomando um remédio, há um porquê disso, né? E o médico que está acompanhando também. Então, normalmente, por isso que eu disse que eu gosto de trabalhar com o médico, que nós vamos fazendo um trabalho conjunto, né? À medida em que ele vai tirando uma coisa, eu vou colocando outra, né? Seja em suplemento, seja em homeopatia, seja na comida, ok? E eu trabalho bastante com a história da comida, porque eu acho que realmente a comida é aquilo que, a longo prazo, é o que vai resolver sempre, é o que vai te gerar saúde e equilíbrio, ok? Mas é preciso da gente observar essa continuidade ou essa parceria entre as terapias todas, tá, Suzana? Até porque qualquer pessoa que te diga, eu vou te salvar, fuja. Fuja mesmo, tá bom? Mas Não existe, eu vou te salvar. Existe assim, ok, vamos trabalhar em conjunto e com várias coisas e com várias pessoas para te ajudar a que você se salve, né? Ainda há quem diga isso hoje em dia, que o seu caminho é o único caminho? Encontras essa experiência? Encontro, Suzana. Infelizmente encontro, tá? Até muito mais... E aí eu tenho que entender determinadas questões legais que ocorrem, ok? Porque realmente existem profissionais que ainda dizem isso, o meu é que resolve, e não é verdade. Ok. Né? Não é. Então, no fundo, as pessoas, quando têm um problema, e esse problema pode ser tratado pela naturopatia, elas não têm que escolher optar pela naturopatia ou pela medicina convencional em exclusivo, não têm que escolher só um caminho. Não, e nem deve, Nem ok? deve. Porque há determinadas... Desculpa, se encontrarem profissionais como tu que conseguem trabalhar com os médicos, que é muito importante, não é? É porque, assim, é importante a gente perceber qual é o meu limite, né? Qual é a minha capacidade. Eu não fiz medicina, né? Embora eu tenha tido 2 anos profundos na área de saúde, né? Porque sem eles a gente não faz nada, mas ainda assim eu não sou médica, né? Eu sei muito de muitas terapias, de muitas coisas, mas é importante esse embasamento médico. E por isso, quando há alguma coisa que por exemplo, eu recomendo vários médicos, tá? Com as quais até já trabalhei, quer sejam psiquiatras, quer sejam psicólogos, clínico geral, cardio... Percebe? Dependendo daquilo que a pessoa vem tratar comigo, realmente. Tá? Médico de família eu acho ótimo, que conhece aquele paciente desde pequenininho ou há muito tempo, né? Então, isso é importante, esse trabalho conjunto, ok? E já há mais médicos com esta mente aberta em relação à naturopatia e que até já recomendam que a pessoa procure também essa abordagem complementar. E eu acho, Suzana, é assim, alguns, ok? Alguns. Eu recebo pessoas vindas de outros médicos, de outras especialidades médicas que vão ter comigo, tá? Não são muitos, mas são alguns. Agora, o que acontece muito, tá? E isso é uma coisa engraçada. Quando as pessoas vão ter consultas comigo, e aí elas levam uma série de exames, uma série de coisas, que óbvio que eu vou dar uma olhada e tudo mais, e aí eu prescrevo algumas coisas, eu digo algumas coisas, e elas vão checar com o médico delas, tá? E depois elas voltam para mim e dizem assim, meu médico está de acordo. Eu acho ótimo quando eles fazem isso, ok? Por quê? Porque dá um outro grau de confiança, um outro grau de segurança para aquela pessoa, né? Então, isso eu acho mesmo bacana, né? Não sou contrário, mesmo ao contrário. Quando eu digo para elas, se você está em dúvida, antes de comprar, antes de fazer qualquer coisa, confirma com o teu médico, né? E aí, se o teu médico achar que não, ok, vamos conversar, né? Se ele tiver alguma dúvida, eu posso falar com ele, né? Ou ele quer falar comigo, porque também já aconteceu isso, tá? Porque há determinadas situações onde a gente tem que mesmo conversar um com o outro para a gente poder saber para que lado que a gente está andando, né? Porque de repente, até porque, o que acontece? Naturopatia,
a gente precisa entender, cada naturopata tem uma visão também. Embora a gente trabalhe, eu tenha estudado dentro do meu curso a parte física, emocional, mental, a parte espiritual é pouco falada, Suzana, é pouco falada. Mas, para mim, é uma grande componente. Tá? Eu distribuo as minhas consultas em 25% cada uma. Ok? Eu considero que 25% organicamente eu tenho que tratar, 25% mentalmente eu tenho que tratar. Por quê? Porque, na verdade, uma pessoa não é só física, não é só emocional, não é só... Mas aqui o espiritual é preciso entender que não é religião, ok? Não é, você tem que ser católico, você tem que ser protestante, não. Aqui a espiritualidade é como eu vivo a minha fé, o que eu acredito, né? Então, eu olho essas 4 áreas da vida da pessoa, né? Então, quando a pessoa vai fazer consulta comigo e a gente vai falar sobre isso, eu tenho cuidado de perguntar, né? O que você acredita? Né? Porque dentro daquilo que você vai acreditar, eu vou poder te ajudar. Porque uma doença dentro da naturopatia e mesmo dentro da homeopatia, ou mesmo dentro da medicina tradicional chinesa, ok? Ela, quando ela está no físico, é porque ela já passou as outras barreiras, né? Então, ela, para chegar no físico, ela passou pelo emocional, pelo espiritual, pelo mental, e aí se instalou no físico. Né? Então, a gente precisa dar uma olhada em como nós vamos trabalhar isso, né? Até porque tem doenças, às vezes, e o tema de hoje é o estresse e a depressão. O estresse é uma coisa normal da vida, deve ser. Aliás, é a nossa resposta mais rápida para uma situação de urgência, né? Mas e aí? Como é que a gente fica depois de 1 ano dentro de casa, com criança pequenininha, ou com adolescentes enlouquecidos, né? E a gente tem que gerir isso sem enlouquecer, né? É difícil. Não é fácil. Não. Então, a gente precisa dar uma olhada, o que é que levou aquela pessoa a adoecer? Como é que chegou lá? Né? Para a gente fazer o caminho contrário. Então, pera lá, se você adoeceu por causa disso, então vamos olhar como é que está a vida hoje, o que a gente pode adequar, porque também tem essa outra condição que eu acho dentro da naturopatia ou das terapias naturais, que é o que a gente pode fazer para melhorar hoje, né? Hoje, se você conseguir ficar melhorzinho hoje um pouquinho, amanhã vai ser mais um pouquinho, outro dia, né? É gradativo, não existe pílula dourada, que é outra coisa que é importante entender. Pílula dourada não existe, existe trabalho de todos os lados, né? E por isso, normalmente, eu trabalho com outras pessoas também, para poder que aquele tempo de cura seja um tempo menor, né? Porque se fizer só uma coisa sozinha, vai levar mais tempo, né? Vai levar mais tempo, até porque ninguém chega a uma depressão passado 2 meses. Você chega a uma depressão passado muito tempo, às vezes anos, né? Então, eu preciso que também vai levar algum tempo para recuperar. E isso que as pessoas às vezes não entendem. Elas querem que um médico, um naturopata ou um terapeuta resolva de uma vez. Como se Não fosse vai. um bruxo, um mágico para fazer magia. Né? E aí, quando a gente diz isso, diz, olha, às vezes você até pode ficar melhor, mas pode ficar pior, porque faz parte do processo, Claro. né? E às vezes as pessoas não entendem ou não aceitam. E é interessante a gente ver o não aceitar, tá? Porque, mas daí sinto muito, né? Aí eu tenho que ser honesta comigo e com o outro e dizer, olha, até aqui eu vou, depois não posso. Ok. Né? Então, no fundo, tu adaptas a tua linguagem à estrutura da pessoa, à crença da pessoa, para que ela entenda e possa receber da melhor maneira o que tu tens para lhe dar, e também complementas as tuas diversas abordagens e técnicas no tratamento dessa pessoa. Portanto, a naturopatia será talvez a principal, ou para alguns casos será a mais importante, mas tu tens outras ferramentas que também utilizas. Então eu queria te fazer Sim. 2 perguntas aqui. Primeiro, qual é que é o principal motivo, se aqui há só um, mas aquele mais recorrente, que leva as pessoas a procurarem-te? E depois, como é que tu integras essas ferramentas no acompanhamento aos teus pacientes? Tá. Como é que tu fazes para escolher uma ou outra? Usas 2, 3? Como é que tem sido? É assim, Suzana, quando a pessoa vem ter consulta comigo, há sempre um objetivo maior.
ok? Então, eu tenho que trabalhar em cima desse objetivo maior, né? Agora, depende de como ela chega lá, ok? Então, vou dar um exemplo de um caso de um menino que veio ter comigo depois de um surto psicótico, tá bom? Foi. É assim, ele estava sendo tratado com 2 psiquiatras e os pais acharam que também deveriam fazer alguma coisa comigo, né? Então, como ele estava sendo tratado com 2 psiquiatras, com medicação bastante pesada, ok? E que a gente não poderia remover, então, o que que nós fizemos? Nós fomos começando a trabalhar com ele com florais, ok? Com os florais que eu adoro, que são tanto florais de Bach como florais Saint-Germain, mas eu gosto mais do Saint-Germain, ok? Depois fomos trabalhando acupuntura, ok? Desintoxicação, exercícios, meditação, ok? Foi um conjunto de coisas, né? Esses pais tinham uma crença religiosa bastante forte, né? Então, o que eu pedi foi para que, assim, eu acredito no poder da oração, né? Então, eu pedi para os pais, então, olha, a melhor coisa que vocês podem fazer para o filho de vocês é rezem por ele. Rezem todos os dias por ele e acompanhem ele, né? Então, vamos dar uma olhada. Por que que ele chegou nesse ponto de surtar dessa maneira, né? Então, a gente foi refazendo. Só que isso foi 1 ano e tal de tratamento. Não foi assim rápido, tá? E com muito esforço, muita dedicação de todos, quer do médico psiquiatra que atendeu essa pessoa, que estava aberta às sugestões que eu fui dando, e a gente foi mexendo uma série de coisas, nomeadamente na comida, tá? Por quê? Porque haviam coisas que a gente precisava ir removendo devagarinho do organismo dessa pessoa, né? Então, no fundo, foi um trabalho de todos, tá? Do psiquiatra, do psicólogo, porque depois também essa pessoa, eu sugeri aos pais que fizessem terapia com psicólogo. Então, houve uma série de pessoas envolvidas, né? Então, vê bem, isso já tem uns 3 anos, essa pessoa é perfeitamente funcional, já não toma medicação nenhuma, ok? Não faz, volta e meia vem fazer uma consulta comigo, mas mais porque quer, ok? Não porque necessite. Então, Manutenção. é possível a gente tratar coisas como um quadro desse. Mas, de novo, ninguém retirou medicação dessa criatura no começo. Quando foi para retirar, foi um acordo comum entre psiquiatra, psicólogo, eu, os pais e o próprio paciente, ok? Por quê? Porque ele tinha que estar sendo monitorado o tempo todo, né? Para a gente saber onde é que tudo aquilo ia dar. Então, por isso que eu disse, é preciso a gente ter atenção sobre o que a gente está tratando, como a gente vai tratar. Então, no caso dessa pessoa foi isso, ok? No caso, por exemplo, de uma pessoa que vem ter só, estou com muito estresse. Então, é assim, suplementos, né, para a gente trabalhar a parte bioquímica da coisa, e aí os suplementos são mais rápidos, ok? A parte emocional, então vamos olhar, vamos fazer uma homeopatia, vamos fazer florais, né? Por que te levou a estar nesse estresse tão grande? Porque eu estou estudando muito, porque eu tenho muito trabalho, porque de repente eu fiquei sozinha muito tempo dentro de casa e eu não sei lidar com essa solidão. Então, bora lá ver o que a gente pode fazer para lidar com isso, né? Então, olha, gosta de meditar? Não, não gosto de meditar. Mas gosta de dançar. Gosto de dançar. Ótimo. Então, ao invés de meditar, vai dançar, né? Percebe? É a gente também entender o que aquela pessoa pode fazer, né? E às vezes tem pacientes que vêm e me dizem, eu não posso gastar dinheiro, né? Ok, não posso gastar dinheiro. Então, o que é que você pode fazer sem gastar muito? Caminha, ok? Caminha. Caminha, canta e dança. Se você caminhar, cantar e dançar, acredita que você vai mudar a tua vida. Porque você vai recordar teu corpo que ele existe, através do movimento, né? E quem se mexe precisa comer. Quem come quer comer bem, entende? Então, é uma coisa, é um gancho no outro, né? E quando a pessoa vê, ela começou a ficar melhor, né? Então, é preciso, para cada paciente, é um pouco olhar para ele o que pode ser, o que aquela pessoa pode entender, né? Às vezes eu vejo, especialmente assim, quando as pessoas são mais velhas, elas têm mais dificuldade em mudar comida, tá?
até muito mais que as crianças e os adolescentes. Então, às vezes, o meu tempo maior é tentar convencer a pessoa de que se ela comer melhor, ela vai ter ganhos grandes, né? Que se ela deixar de repente, olha, não precisa remover todo o queijo da sua vida, mas tira um pouquinho, né? Um pouquinho menos. Aí você vai ver que você vai respirar melhor, que você vai, teu intestino vai funcionar melhor, teu estômago vai funcionar melhor, tua pele vai ficar melhor, né? Mas o que acontece? A tradição é ter queijo, né? É fazer lasanha, é fazer pizza, mas a gente tem que quebrar com isso, né? Então, é preciso dar uma olhada em cada pessoa, Suzana, tá? É por isso que numa consulta de naturopatia ou de homeopatia, a gente vai ter que olhar para muita coisa, né? E eu acho que por exemplo, eu sou uma pessoa curiosa, né? E eu gosto de estudar, e eu gosto de entender por que aquilo funciona e por que não funciona. E o que é mais rápido, o que é mais eficiente para aquela pessoa, né? Então, eu, ao longo dos anos, eu fui sempre estudando um pouquinho mais sobre alguma outra coisa que não era muito, pronto, não fazia muito parte dos meus pensamentos, mas achava importante. Acho importante, até uma coisa que eu já tinha comentado contigo. Por exemplo, há uma série de exercícios de yoga e de qigong que são completamente terapêuticos, ok? Então, uma pessoa que consiga fazer uma postura dessas 5 minutos, 10 minutos por dia, já está mudando aqui dentro. Então, se ela está mudando aqui dentro, ela vai mudar aqui fora, né? E isso é importante, né? Não é um trabalho só meu, teu ou de outros. É um trabalho muito interno de cada um. E essa consciência e responsabilidade as pessoas têm que terem, tá? Confesso que às vezes eu sou meio chatinha com os meus clientes, e eles sabem disso, porque assim, eu pergunto, fez, não fez, né? Às vezes eu brinco com eles, digo, gente, tarefa de casa é para ser feita, né? Então, comer, dormir bem, fazer as coisas, é o que vai ajudar vocês a melhorarem mais rápido, porque eu não tenho interesse nenhum de vocês ficarem me vendo toda semana, né? Isso aqui tem que ser com começo, meio e fim, e isso é importante, né? Então, mas enfim. Então, é uma abordagem bastante personalizada, flexível e que não é de forma alguma rígida, não é só encapsulada naquele quadrado. Portanto, tu tens uma abrangência grande na forma como lidas com as pessoas. E isto, se calhar, também é um pouco teu, não é, Jacqueline? Esta maneira mais sensível e empática de cuidar do outro e de lidar com a própria doença. Não sei se todos os naturopatas são assim, espero que sim, mas desconfio que não. Não, não são, Suzana. Aí depois é assim, né? Você tem a mesma formação, mas você tem história de vida diferente, né? Então, para mim, há questões. Vamos lá ver. Por que eu fui estudar homeopatia e naturopatia? Né? Eu acho que vamos começar um pouco por aí. Eu fui estudar por duas razões. Primeiro, quando eu era mais jovem, eu tive um problema de alergia muito desencadeado por hormônios, ok? Muito forte. Eu só tive 3 crises delas, e as 3 crises eu fui parar no hospital sem respirar, ok? E fiz anos de vacina, anos. Eu fiz 5 anos de vacinas. Eu fiz curso de primeiros socorros para poder me aplicar as vacinas, porque eu já não aguentava ir mais para um centro de enfermagem toda semana fazer vacina, combinado? E aquilo, é assim, depois de 5 anos que você vê algum resultado, mas porque eu passava a vida tomando vacina, eu achei que aquilo não tinha que ter outra maneira, né? Então eu comecei por procurar outras coisas. E fui eu estudar homeopatia, ok? Estudar, assim, ler livros e perceber. E fui a uma consulta de um homeopata. E assim, Suzana, 6 meses depois, eu não precisava de vacina, não precisava de nada, ok? Então, 6 meses depois, eu não precisava, né? Claro que eu tenho uma série de cuidados com a minha alimentação, combinado? E desde então, eu tenho esses cuidados. Mas são cuidados que, para mim, tudo bem, não tem problema nenhum com eles, né? Então, quando a minha filha mais velha nasceu, ela fazia febres de 41, percebe? Não é febre de 39, 38.
Então, a primeira vez que ela teve essa crise de febre, nós fomos parar no hospital, ela tinha 6 meses, a primeira coisa é interna, fura a menina por todos os lados, a gente tirou ela de lá, porque a gente pôde tirar, ok? E aí o que aconteceu? Eu procurei um colega, que na altura não era meu colega, mas que hoje é, que é o Dr. Francisco Castro, e liguei para ele e disse assim, olha, ela está com essa febre, a gente não consegue baixar com medicamento, o que a gente pode fazer? E ele, com uma agulhinha, espetou a orelhinha dela, terminou a febre, percebe? Aí eu falei assim, não, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar isso porque eu não quero que a minha filha ou os filhos dos outros sofram isso, porque é desnecessário, ok? Então, aí foi que eu comecei a estudar a homeopatia, a naturopatia, me interessei pela acupuntura, porque realmente ela resulta, né? Então, eu fui crescendo, foi aumentando o número de coisas que eu fui estudando, mas havia uma coisa que era anterior a tudo isso, que era a questão da minha filosofia de vida. Eu sigo muito a antroposofia e a teosofia, e também dentro da teosofia e da antroposofia, a doença vem muito do espírito, né? Ela vem muito de uma desordem espiritual ou emocional, e aí eu precisava colocar isso dentro das minhas consultas, né? Então, quando eu decidi fazer o doutoramento, a minha tese de doutoramento é o papel da espiritualidade dentro de um processo clínico, ok? Por quê? Porque, assim, fé é tudo. Não interessa no que você tem fé, tá bom? Você pode ter fé no teu médico, você pode ter fé no remédio, você pode ter fé na tua comida, você pode ter fé em Deus, ok? Você pode ter fé no que você quiser, mas a tua fé, o fato de você acreditar que aquilo vai fazer diferença, faz diferença. Ponto. Dizer que é também a força da nossa crença, é a nossa força interior expressa através dessa fé, não é? Completamente. Quase uma decisão interna de acreditar que vai funcionar. E isso funciona muito na recuperação ou não face a uma doença. É um papel. Agora, é importante a gente pensar numa outra coisa, tá, Suzana? Porque às vezes as pessoas dizem, mas só pensamento positivo. Espera só um pouquinho. Pensamento positivo, mais comida, mais suplemento, mais consulta, mais exames, combinado? Junta tudo, porque só pensamento positivo, ok, mas não é tudo. Claro. Tá? Então, quando as pessoas me dizem, mas eu vou curar isso só com isso, até pode, mas você vai se colocar em risco, né? Então, por isso que eu te digo, é sempre uma associação de várias coisas, né? As pessoas, quando vêm fazer terapia comigo, elas, no geral, elas saem com livros para ler, filmes, elas saem com coisas para fazer, tá? Há uns anos atrás, eu fui a um curso em Inglaterra e a pessoa que fazia parceria comigo nesse curso, ela estudava música. E para mim, a ideia da música dentro de terapia, ela faz todo sentido, né? Até porque eu também já tinha aprendido biodança e gosto da biodança, mas essa pessoa especificamente, ela usava música clássica. E aí eu comecei a estudar também o poder da música clássica em determinados comportamentos, e que resulta super bem, e é interessante. Então, no fundo, a naturopatia, para mim, é porque ela é uma porta para muitas coisas, né? E eu tive a sorte de ter 2 professores fantásticos que têm muito essa abordagem, né? Então, é um pouco por aí, né? Eu acho que eu tenho que honrar quem me ensinou fazendo bem e ensinar outras pessoas também a como é que elas podem fazer melhor para a vida delas, né? Então, uma coisa que é interessante, por exemplo, né? Criança que é muito agitada, coloca Vivaldi para ela escutar antes de dormir. Você vai ver, ela vai acalmar. É interessante, ela vai acalmar. Ou, sabe, coloca um Mozart, né? E você vai ver que, independente da peça, a criança vai lentamente desligando. E quando ela vê, ela já dormiu, né? Então, é esse tipo de coisa que é tão pequenininha, 20 minutos de música, né? Mas faz uma grande diferença na vida dos pais que precisam dormir. Claro. Né? Tenho certeza que há muitos pais que nos estão a ouvir e que hoje à noite vão já experimentar Vivaldi ou Mozart.
Saber que tem uma noite mais tranquila. Mesmo, é interessante, e é muito engraçado, porque, por exemplo, isso foram coisas que eu fui aprendendo também e fui usando com as minhas filhas. E fui ensinando para as outras crianças, né? Para outros pais, porque problema de pai e de mãe é mais ou menos a mesma coisa, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos para um lado, mas então, e funciona, né? Até hoje, quando eu vejo que estão muito estressadinha, eu digo, coloca uma musiquinha aí, que é para poder, né? Porque as minhas agora são adolescentes. E realmente tem um efeito bom, Ótimo. né? Então, e precisou tomar remédio? Não, não precisou, né? Precisou o pai ficar gritando? Também não precisou. Então, tudo isso é viver bem com coisas simples, né? Ter outras qualidades de vida, né? E pronto. E falando sobre o stress em particular, será que podemos dizer que um certo nível de stress, ou o chamado stress positivo, pode ser benéfico às pessoas e que é normal, é natural sentir-se até um certo nível razoável de stress, ou de maneira nenhuma, o stress não é positivo, temos que arranjar uma forma de nos Não, libertar? o estresse, Suzana, é assim, a primeira resposta nossa de estresse, ela é positiva, tá? Até porque é uma resposta orgânica nossa a um desafio, né? Então, suprimir isto é antinatura, Uhum. ok? O problema é quando o estresse começa a extravasar, tá? Vou dar um exemplo. Ter medo de fazer um exame ou um teste, né? Estudante, né? Você tem que fazer um exame, você tem que fazer um teste. Todos os final de época você tem que fazer. Então, você fica ansioso um dia, dois antes, né? Isso é normal. Por quê? Porque, na verdade, o que esse estresse está fazendo? Eu estudei, eu me preparei, eu estou bem, eu fiz o meu melhor, entende? Internamente é um pouco isso que o teu corpo está fazendo contigo, né? Agora, quando você começa a ficar apavorado, com medo, a criança tem diarreia, insônia, aí já é patológico, Uhum. ok? Então aí já não é bom, aí esse estresse não é legal, Claro. né? Então é preciso a gente saber qual é a resposta certa, né? E a medida de cada um, ok? Isso também varia de pessoa para pessoa. Muito, Suzana, muito. Até porque o poder de encaixe de cada um é diferente, né? O meu limite é um, o teu é outro. Então, é preciso que a gente também verifique isso. Às vezes, vem pais comigo em consultas porque os filhos estão num estresse muito grande. Aí eu pergunto assim, okay, então me explica o que é estresse para você, para eu poder perceber depois o que é estresse para o teu filho, né? O estresse para o pai e para a mãe é assim, ai, meu filho tá dormindo pouco porque está estudando muito, ok? Bom, você já foi estudante, eu também, para mim era natural eu ter que acordar mais cedo para estudar, porque eu queria ter certeza que eu ia ter boa nota, ok? Então, para aquela criança que ter boa nota é importante, é natural que o nível de estresse dela seja ligeiramente maior, ok? De uma criança que tanto faz como tanto fez, Uhum. ok? Aí essa criança vai se preocupar, vai dormir pouco? Não, ela vai ficar nervosa no dia porque ela não estudou. E aí é diferente, Ok. né? Entende? Então, há que ver aqui como é que cada um reage, né? E depois é assim, como os pais também gerem isso, tá? Porque às vezes a gente, na ânsia de ajudar filho, a gente perturba, tá? Então, assim, na ânsia de você dizer assim, não, vai correr bem, a criança começa a ficar preocupada. Não, eu não vou conseguir. Minha mãe está dizendo isso porque ela quer me confortar, né? Se você também diz, né, você tem que estudar, ele também vai achar que, ai, a minha mãe acha que eu sou ignorante, que eu sou burra, que eu não consigo. Então, também, pai e mãe também tem que saber como é que a gente vai falar a coisa, né? Mas um estresse, num primeiro momento, desde que seja controlado, Suzana, eu acho que é normal e você não tem que trabalhar em cima dele, tá? Quando muito, se você vê que teu filho ou que você próprio está muito ansioso, chocolate, 70% de cacau, um pedacinho, aquilo já vai aliviar lá dentro, ok? E esse estresse vai diminuir. Precisou de remédio? Não. Precisou enlouquecer? Não, né? Chocolate 70% de cacau, gente, super simples, toda a gente tem em casa, né? Outra é realmente chazinho de camomila, tá? Chá de camomila, santo remédio, né? Então tem coisas muito simples que a gente tem em casa que a gente pode fazer
para um adulto, para uma criança, um adolescente que está num nível de estresse saudável, ok? Saiu do saudável, é preciso... Voltamos? Voltamos. Agora sim. É. Bom, agora eu não sei até onde que estavam, mas a ideia é há muita coisa que é preciso só controlar. Tá? O nível de estresse que é patológico, ele tem que ser visto, porque é assim, a gente precisa entender uma outra coisa também, Suzana. O estresse, ele é um crescente, tá? Quando ele chega no pico dele, ele começa a trabalhar a depressão, tá? Aí a depressão que vem desse estresse aqui, porque normalmente a depressão vem do estresse, ok? E é um estresse que foi mal gerido. Aí a pessoa começa a ficar triste, ligeiramente apática, mas é tudo ligeiro, né? E se ela não tomar também uma precaução nesse ponto, aí começa a coisa a cair, até uma depressão profunda, né? Então, é preciso que a gente observe, quer adultos, quer crianças, quer adolescentes, esse nível de estresse, tá? Então, um estresse é saudável? Sim. É importante? Sim. É uma resposta tua natural a determinadas situações de perigo ou de mudança, né? Uhum. E enquanto patologia, a naturopatia trata o stress como? Já referiste o chocolate, o chá de camomila e outras formas dentro da naturopatia que existem para tratar o stress. Suzana, É possível falar sobre isso assim, de um modo tão geral? Tá, é assim, Suzana, há muita coisa que pode ser feita, tá? Só que assim, aquilo que funciona para um, às vezes não funciona para outro, tá? Então, é preciso ter atenção também quando a gente vai, quando eu te digo assim, ok, eu confesso, eu comentei contigo, que quando eu vou nessas lojas de produtos naturais, depois vejo o povo comprando 300 coisas desordenadamente, né? Eu me preocupo, né? Mas é assim, coisas que ajudam e que são mesmo naturais, né? Tâmaras, ok? Ameixa, coisa simples que você pode comprar e comer, né? Castanha de caju, ok? As sementes todas, né? São coisas que ajudam, ok? Num estado de estresse, num estado de depressão. Agora, me diz uma coisa, uma pessoa que tenha um estresse associado a um problema de intestino, ok? Né? Que ela pode ter intestino preso ou não, aí eu vou ter que olhar, porque de repente a tâmara que eu dei para uma pessoa, né? Eu não posso dar para essa. Por quê? Porque ela tem o intestino solto. E aí? Vai comer fibra? Vou matar a pessoa, entre aspas, né? Não vai poder ser. Então, é preciso ter algum cuidado para a gente perceber, tá? Então, eu acho que assim, o primeiro critério, quando a gente fala de estresse, e assim, teu corpo tem que estar funcionando todos os dias. Você tem que tomar água todos os dias, você tem que comer, você tem que ter regras para comer, regras para dormir. Se o teu estresse começou com insônia, então primeiro tenta as coisas chazinho, né? Tenta coisas mais calminhas para fazer. Tenta meditar, tenta respirar, né? Tenta fazer coisas que realmente desliguem. Né? Desligue teu telemóvel, desligue a televisão, vá pegar um livro, vá ler, né? Façam coisas que vá diminuindo o teu processo mental, ok? Isso não resolveu, não resultou? Ok, então vamos passar para uma homeopatia, né? Uma homeopatia, às vezes, é rápida para acontecer, né? E tem no mercado imensas coisas, tá? Tem produtos, passiflora, sedativo, tem uma série deles, tá? Que você pode usar. Agora, toda a gente pode usar? A partida, sim, mas não é bem assim, ok? Por quê? Porque, olha, eu vou dar um exemplo muito engraçado. Eu tenho uma paciente minha que ela estava muito ansiosa e ela estava fora do país. E eu falei para ela, olha, a coisa mais rápida de você encontrar fora do país são os produtos da Boiron. Então, tenta lá encontrar esse sedativo, tá bom? Tudo bem. Então, você está muito nervosa? Tô muito estressada, já estou 3, 4 dias sem dormir. Assim, estava numa coisa bem complicada. Eu falei, então, vamos lá, bora lá tomar 3 sedativos por dia, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Passado 3 dias, ela me liga e fala assim, Jaqueline, eu só durmo agora.
Eu falei assim, então diminui o sedativo, porque, na verdade, ele está sendo over para você, né? Mas o que está escrito na caixinha são 3 a 4 comprimidos por dia, percebe? Então, se você comprar sem uma prescrição, sem que alguém te ajude, o que vai acontecer? Você vai começar a entrar numa letargia tão grande e não vai saber por quê. Por quê? Porque está fazendo uma sobredosagem. Mas uma sobredosagem em homeopatia é diferente de uma sobredosagem de um outro tipo de medicação. Então, por isso é sempre importante a gente olhar, né? Por isso que quando a pessoa vem ter comigo, eu tenho que olhar para isso tudo. Tenho que perguntar para ela, olha, vem cá, quanta água você toma? Você vai à casa de banho quantas vezes no dia? Porque isso quer dizer muito. Quer dizer que o processo digestivo dela é um ou é outro, né? O processo de assimilação dela é um ou é outro. E a gente tem que observar isso, né? Há uma coisa que, por exemplo, as pessoas não têm em conta ou pouco têm em conta, né? Numa análise de sangue é, por exemplo, a gente pedir cortisol, né? Pedir para saber como é que está a tua vitamina B6, como é que está a tua vitamina B12, né? Como é que está a tua vitamina D? Porque isso pode gerar uma resposta de estresse maior, menor, pode te gerar mais insônia, menos insônia, pode estar te dando sinais de depressão e, na verdade, você até nem está deprimido, você está com falta de algumas coisas dentro do teu corpo, né? Então, ia dizer assim, ah, mas eu tomo sol. Olha, você toma sol, mas você põe protetor solar. Desculpa, não tomou sol. Você foi lá se escaldar, só isso, tá bom? Então, é preciso a gente dar uma olhada nisso. Qual é o melhor sol para tomar para ter vitamina D? E será que se eu sou moreninha, eu absorvo tanta vitamina D quanto você que é branquinha? Ou não? Né? Então, é preciso a gente observar isso, né? Quer dizer, quais são as comidas que eu como que têm essas propriedades? Eu cuido com elas, né? Então, portanto, é preciso sempre dar uma olhada, Suzana, para cada coisa, tá? Não dá para eu dizer que eu vou tratar toda a gente igual, porque não vou, tá? Até por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que não tomam suplemento, né? Então, adianta eu dizer para ela 300 suplementos, se ela não vai tomar nenhum? Não, então eu tenho que mexer com ela em outras coisas, né? Eu tenho que trabalhar com ela ou com homeopatia dose única, né? Que é um tubinho só por semana, que daí ela também vai ter vergonha na cara e vai fazer, né? E com a comida dela, ok? Mas isso são atitudes que a gente vai tomando. Claro. Suzaninha, não sei se você está congelada ou não. Não, eu estou a ouvir-te. Estás a ouvir-me? Estás a ouvir? Agora sim. Ok. Agora sim. Então é um pouco isso, Suzana. certo. Mas é observar cada pessoa, tá? E não tem como. Estás a ouvir-me bem? Tô. Sim. Então, no fundo, é muito importante, mesmo no caso da naturopatia e da homeopatia, existir sempre um acompanhamento do especialista, a pessoa não se automedicar, porque cada caso é um caso e a dose tem que ser revista e adaptada àquela pessoa. E depois, não há medicamentos universais para nada, não é? Não basta ir a uma loja natural, com a naturopatia, com uma ervanária, e agarrar tudo o que está na prateleira e ir sozinho para casa fazer esse trabalho. Não funciona. Pode funcionar bem, por acaso, mas pode não funcionar bem. E a pessoa pode até descredibilizar esta abordagem, dizer que não funciona, porque não funcionou para si, mas ela, se calhar, não foi bem acompanhada. Não, exatamente. É um grande bolo, não é? É realmente holístico. Esta abordagem tem em conta imensos pormenores. Então, a pessoa tem que ir com alguém que percebe do assunto. Até porque, por exemplo, Suzana, uma medicação pode ter 2 respostas para cada pessoa, tá? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma desintoxicação, nós estamos falando de fígado, essencialmente, né? Então, a minha resposta de fígado pode ser eu gritar. A resposta de fígado da outra pode ser ela discutir. A resposta de fígado para outra pode ser ela ficar muito amuada. Sabe, daquelas pessoas que não perdoam, que estão sempre com a cara fechada, ok? E do outro pode ser entrar na pancadaria, querer bater em toda a gente, ok? Tudo é resposta de desintoxicação. Agora, tomamos todos o mesmo remédio e cada um de nós teve uma resposta. Por quê?
é a história de cada um, o temperamento de cada um, como é que cada um responde às coisas, né? E em que ponto nós estamos do sintoma, ok? Há uns anos atrás, eu estava tratando uma pessoa e nós começamos a fazer desintoxicação. E eu falei para ela, olha, avisa na sua casa que você vai começar a dar resposta atravessada para toda a gente e eles não estão acostumados com isso. E ela, não, Jaqueline, eu sou uma pessoa muito do bem, muito calma, muito tranquila. Eu falei assim, avisa que é melhor. Passado 2 dias ela está tomando homeopatia, ela começou a brigar com o marido, com o filho, brigou com toda a gente. Mas por quê? Porque era uma pessoa muito, muito, muito comprimida. Entende? Então ela aceitava tudo, era boazinha, boazinha, boazinha e estava se matando, né? Então quando ela começou essa desintoxicação, e vê bem, ela começou a desintoxicação, não foi nenhuma para a gente desintoxicar emocionalmente ela, tá? Ela foi desintoxicar porque ela tinha tido um problema de saúde grave e que tinha afetado muito o fígado dela, tá? Mas eu preparei. Então, quando ela voltou na consulta seguinte, ela falou assim, Jaqueline, eu não sei se eu posso tomar esse remédio de novo, porque eu briguei muito com a minha família. Aí eu ri, né? Porque eu disse, bem, na verdade, o teu problema de fígado foi por causa disso. Toda a raiva que você, ao longo desses anos todos, foi somando ali dentro, né? Então, você teve um problema de fígado, agora o teu fígado está ficando melhorzinho, vamos cuidar dele, vamos cuidar de você dar respostas, né? E aí, então, ela foi encaminhada para um psicólogo, para fazer um outro tratamento, que era aprender a dizer não para o marido e para o filho, né? Porque aí eu já não entrava, e aí quem entrava era o psicólogo, né? Então, é preciso a gente olhar isso, né? Que é tudo o mesmo tratamento, mas os resultados são diferentes, né? E isso é importante a gente olhar, eu, pelo menos, enquanto naturopata, eu olho, Suzana, eu olho tudo, tá? Até porque, às vezes, as pessoas não dizem coisas. Outra coisa que eu acho, que eu adoro, é trabalhar com crianças com desenhos, né? E essa semana até teve uma pessoa que me pediu consulta para o filho e disse assim, mas meu filho não desenha. E eu disse assim, ele faz Lego? Faz. Então, pede para montar Lego. Que Lego também a gente consegue interpretar por causa das cores e formas. E isso é uma maneira também de a gente fazer uma leitura da criança, porque às vezes as crianças não dizem o que tem, né? A gente tem que meio que adivinhar, né? E é difícil enquanto pai, é difícil enquanto terapeuta também, né? Mas é importante a gente olhar para aquilo que está além daquele sintoma na criança, né? Então, é preciso sempre lembrar que qualquer bom profissional, ele vai ter que ter não só a capacidade de dizer eu consigo ou não consigo, né? A humildade de fazer isso, mas também de olhar para aquela criatura como um todo. Porque se eu for olhar só para aquilo que os pais estão dizendo, ou só para aquilo que o meu cliente está reclamando, e não for olhar para o contexto todo de vida dele, então nenhuma terapia vai ser eficaz. Porque vai ser momentânea. Pode até resolver naquele momento, mas vai voltar. Vai voltar porque o ponto de origem não foi tratado, Suzana. Né? E é por isso que quando eu escrevo, e a minha abordagem é sempre tentar encontrar qual é o ponto de origem. Né? Aí, se a gente chegar muito próximo desse ponto de origem, te garanto que aquele sintoma não volta a acontecer. Ou, se voltar a acontecer, é de uma maneira muito mais suave, muito melhor gerida. Tá? Mas dá trabalho. Tu falaste aí desse exemplo da criança, já falaste de crianças em diversos momentos aqui da conversa. De que forma é que nós podemos ajudar as crianças a gerirem o stress? Há algum conselho assim mais global que possas dar aos pais, aos educadores, aos familiares de crianças que têm esta situação de ter uma criança estressada, ansiosa, com raiva, com sentimentos reprimidos, ou que não expressa, ou que expressa de uma forma inadequada? Como é que podemos ajudar as crianças a diminuir esse exemplo do stress, essa situação de stress? Já deste uma forma que é pela música clássica, há outras? Há várias outras, Suzana. Eu vou brincar contigo, tá? Há uma coisa que eu acho que os professores poderiam fazer, mas poderia ser encarado isso aqui como um teste de loucura, tá bom? Mas em vez de começar a aula, toda a gente sentadinha, faz 5 minutos,
Tá me ouvindo, não, Suzana? Eu estou a ouvir, estou a ouvir. Deixa eu... Tá me ouvindo? Ok. Então, é assim, especialmente com as crianças agora, que estão dentro de casa, né, sem poder compartilhar, sem poder gastar aquela energia toda, põe as crianças para gritarem 5 minutos na frente do computador. Mas gritar mesmo. Deixa as crianças gritarem 5 minutos. Até elas ficarem assim, sabe? 5 minutos de gritaria de criança, elas vão ficar na paz depois. Percebe? Uhum. Então, agora, se uma professora chegar e dizer assim, toda a gente em casa, ótimo, vamos sentar, vamos gritar. Os pais iam surtar, combinado? Iam mandar a professora para um psicólogo. Mas acredita, se a criança gritar, estou dizendo 5 minutos, mas não precisa nem ser 5 minutos, tá? Ela vai liberar todo aquele excesso de energia dela e vai, aliás, quem tem excesso de energia e quem não tem energia vai recuperar a energia, vai equilibrar. Então, uma coisa simples como gritar ou cantar uma música em voz bem alta, né? Vai ajudar nisso, ok? Crianças que têm muita energia, tá? Elas precisam correr, precisam caminhar, precisam fazer exercício físico. E outra coisa é reduz açúcar, tá? Mesmo, completamente. Se puder, é assim, uma criança muito energética, muito mexida, a primeira coisa que eu peço realmente é, primeiro, zero açúcar branco, né? Usa demerara, usa açúcar de coco, né? Em pouca quantidade, não compra Oreos, não compra bolachinha, né? Não compra, né? Se você não tiver em casa, a criança não vai comer, né? Papa de aveia, biscoito de aveia, combinado? Tem muita banana, pera, maçã, tudo isso tem açúcar, né? Cenoura, mas é difícil, tá? Até porque isso vai implicar que uma mãe e um pai tenham que obrigar o filho a fazer uma coisa que é um pouco diferente daquilo que é habitual, bolacha Maria, né? Eu ficava doida quando as minhas eram pequenininhas e quando eu via já estavam dando bolacha Maria, né? Porque aqui em casa não rolava bolacha Maria, tá? Então, aí quando eu via, estavam lá e eu disse, não, a criança está triste? Deixa ela estar triste, ela precisa aprender a gerir a tristeza dela. Ela não tem que comer para gerir a tristeza dela, né? Então, são pequenas coisas que, no fundo, nós fazemos com os nossos filhos. Uhum. Depois, quando chega, que eles têm que ficar quietinhos dentro da sala de aula, né? Eu acho que professor devia ser pago ao triplo, combinado? Porque não é fácil ter aquele monte de criança ali, cada uma com uma história de vida, com um temperamento, e que eles têm que produzirem, né? Então, hoje em dia, eu acho que é importante, primeiro, os pais precisam conhecer seus filhos. Há filhos que vão ser bons estudantes, combinado? Que vão ter boas notas. E há filhos que não vão ser bons estudantes. Vão ser bons a outras coisas. E tudo bem. Quem é que disse que nós temos que ser tudo igualzinho? Ok? Então, é preciso dar uma olhada nisso. Dieta de uma criança, é muito fácil a gente comprar coisas prontas, tá? É mais fácil, gente, eu também. Mas se a gente evitar ter tanto facilitismo, a gente vai melhorar a nossa qualidade de vida e a deles, tá? Hoje em dia, Suzana, por incrível que pareça, eu tenho tido muitos clientes, crianças e adolescentes, tá? Crianças e adolescentes que nós estamos falando com depressão. Nós estamos falando de crianças de 7, 8 anos deprimidos. Nós estamos falando de adolescentes de 13, 14, 16 anos, num nível de depressão que era suposto, sei lá, uma pessoa de 60, 70 anos, ok? Não naquela idade, né? Então, viver com essa pandemia, viver com essas restrições todas que a gente está tendo que viver, não é fácil. E a gente tem que ajudar essas crianças e tem que ajudar esses pais e tem que ajudar esses educadores. Então, aí é a responsabilidade de cada um. O que eu posso melhorar na comida do meu filho? O que eu posso melhorar nas atividades físicas do meu filho, né? Então, porque a atividade física para a criança, ela é importantíssima para gerar esse equilíbrio, para gerar essa saúde, né? Eles deviam estar no colégio brincando uns com os outros? Não estão.
né? Então, excesso de computador, excesso de tela, e eles são obrigados agora a ter aulas assim, já é muito. Então, pega nessa criança no final do dia, sai com ela correr, vai andar de bicicleta, vai andar de skate, patins, meia hora, 40 minutos, né? Põe essa criança num banho de imersão. Sério, banho de imersão é outra coisa que é muito salutar, tá? Deixa a criança brincando lá dentro da água com um pouquinho de óleo essencial de lavanda, um pouquinho de sal grosso mesmo, que é para, né, tirar essa coisa toda. Coisa simples, Suzana, né? Vamos fazer mais lentilha, mais grão de bico, né? Vamos fazer uma alimentação mais fácil de digerir, que é para eles também não ficarem tanto tempo com aquilo fermentando dentro deles, né? Então, na verdade, acho que são coisas de higiene mental, higiene física, né? Pega teu filho e vai ver uma comédia com ele, né? Pergunta para ele como é que foi o dia dele, vai desenhar, vai pintar. Outra coisa que funciona super bem com toda a gente, argila. Faz bolinha de argila. A argila, ela tem uma capacidade de descansar e descarregar. Então, quando a gente está muito estressado, mesmo adultos, tá? Faz bolinha de argila. Pega essas argilas castanhas, tá? E faz bolinha. Faz bolinha, faz bolinha, faz quadradinho. Não precisa fazer arte, não. Faz, né? Eu não sou uma pessoa que tenha muito jeito para fazer arte, tá bom? Uma bolinha eu consigo, né? Bolinha, as bolinhas não, quadradinho, porque bolinha eu também não sou muito, não consigo muito, mas é uma maneira, né? Então, existem muitas coisas, pequenas atitudes que podem melhorar a qualidade de vida de toda a gente, tá? Comida, remoção de açúcar, né? Açúcar branco não faz bem para nada, ok? Realmente tirar as coisas que são muito produzidas, né? Tentar fazer as coisas em casa. Até uma coisa engraçada, ó, faz pizza com teu filho, né? Massa de pizza é uma coisa bem fácil de fazer, eles ficam lá socando aquilo, é outra maneira, né? Que eles gastam a energia deles, né? E com os mais adultos, assim, porque depois tem uma fase que filho não quer saber de pai e de mãe, né? Que eles sabem tudo na vida deles, né? Então, quando chega nessa fase, canta e dança, combinado? Eu, de vez em quando, aqui em casa, eu coloco música no último volume e toda a gente dança aqui nessa casa, né? Uma meia hora, quando a gente já está, toda a gente já sentada no sofá, porque já não aguenta mais dançar, de então tá, agora vamos fazer outra coisa, né? Porque é assim, né? A gente tem que assumir um compromisso conosco e com eles. Porque se você está estressado, teu filho vai ficar estressado. Aí tem uma coisa muito interessante na antroposofia, tá? E na teosofia, que eles colocam a ligação, especialmente da criança, com a mãe até os 7 anos de idade, né? Então, a criança que nasce até os 7 anos, ela é muito ligada na mãe. Então, tudo aquilo que a mãe sentir, seja de bom ou de mal, mesmo que a criança não saiba, ela sente igual, ela responde igual, ok? Dos 7 ao 14 é com o pai. Aí tudo que o pai sente ou faz, vai refletir muito no filho, tá? E aí se você pensar que é mais ou menos nessas idades que depois eles vão começar a encontrar qual é a minha vocação, para onde eu vou, o que eu vou fazer, então é interessante a gente olhar para isso também, né? O papel da mãe lá no começo, o papel do pai aqui nesse meio do caminho. Então, enquanto pais, a gente também tem que ter essa consciência, Suzana. E são poucos os que têm, tá? São bem poucos os que têm. Isso é outra coisa que às vezes me chama a atenção quando eu digo, quando a mãe me liga e diz, eu quero uma consulta para o meu filho. Ok, então eu chamo o pai, porque o pai também tem que vir. Mas o pai não pode. Eu digo, mas como é que o pai não pode? Por quê? Porque está trabalhando. Ok, então vamos encontrar um horário que o pai possa vir, porque eu preciso do pai aqui dentro. Porque se o pai não estiver de acordo com aquilo, porque às vezes a mãe quer, mas o pai não quer. Então eu digo, não, então a gente tem que encontrar um meio do caminho no qual os dois, né, façam cedências para um bem maior, que é o filho. Né? Porque às vezes é assim, às vezes o pai quer a consulta e a mãe não está de acordo. Eu digo, então como é que a gente vai resolver isso? Porque o filho é um só, e vocês dois têm que estarem de acordo com aquilo que vai ser feito com essa criança, né? Claro. E há casos em que eu nem dou consulta, Suzana, porque quando eu vejo que a desordem é muita e que em vez de eu ajudar eu vou atrapalhar, então eu prefiro que não. Então vão para uma consulta normal de alguém que vai dar aquilo que vocês querem, né?
essa visão da antroposofia e da teosofia, eu penso que aqui em Portugal ela ainda não é muito conhecida. Há pessoas que sim, ou as pessoas que estão mais ligadas até aos estilos de pedagogia alternativos, como a Waldorf, a Montessori, se calhar já têm mais contacto com estas abordagens paralelas. Eu sei que esse não é o tema da nossa sessão principal, estamos a falar de naturopatia, mas talvez fosse interessante fazeres aqui uma ponte e fazeres uma pequenina introdução sobre o que é a teosofia, o que é a antroposofia, para as pessoas entenderem. O que é que tu achas? Podes explicar? É complexo, Suzana, porque é assim, o que eu vou sugerir, tá bom? Eu acho que é melhor do que eu tentar falar em pouco tempo sobre isso, tá? É dar uma olhada realmente, tá? Tem muito material do Rudolf Steiner, né? E eu acho que o Rudolf Steiner aí é o melhor para se ler, tá? Que é da Waldorf, ok? Que é da antroposofia. Na verdade, começa com a teosofia. A antroposofia, ela descende, entre aspas, da antroposofia, tá bom? Aliás, contrário. A antroposofia descende da teosofia, tá? E dentro da teosofia há muitos conceitos que, na verdade, é muito abrangente, tá? Porque é uma filosofia de vida, né? E aí é preciso dar uma olhada. Eu acho que independente da tua crença, por exemplo, por que nós, quando eu tinha filhos pequenos, eu tentei muito, mas muito mesmo, na altura, que fazer parceria com outros pais para a gente construir uma escola Montessori, né, na altura. Porque eu acredito no sistema Montessori, acredito no sistema Waldorf, e na altura tinha pouquíssimas, hoje já tem muito mais, tá? Por quê? Porque eles respeitam o limite da criança, eles dão responsabilidade para as crianças, eles dão uma coisa para as crianças que é você tem que aprender a escolher, né? Coisas simples. Não é escolher numa vastidão, é escolher entre este ou aquele, né? Eu acho, vejo, tá? Muitos adolescentes que não sabem escolher. Nós sentamos num restaurante, cada um pega um menu e assim, o que vão comer? Não sei. Né? Não sei por quê, porque lá atrás ninguém deixou escolher, ninguém disse, olha, você pode escolher isso ou aquilo. E essas duas filosofias, elas ensinam muito isso, ok? Essa responsabilização. Então, às vezes é difícil, eu sei que é difícil, né? É difícil você encontrar colégios assim, mas quando eu percebo determinadas crianças, especialmente, com certeza você vê nos teus, e eu vejo em muitas, eles são muito mais sensíveis a muitas coisas que a nossa sociedade já devia ter mudado, né, Suzana? Então, às vezes, a gente gera estresse nos nossos filhos pela incompreensão, pela ignorância. E eu acho que pai nenhum, pai, quando eu digo pai e mãe, né, pode alegar ignorância perante seu filho, ok? Você resolveu ser pai e ser mãe, então você tem que olhar para aquela criança, qual é a melhor forma de estudar, qual é a melhor comida para aquela criança, qual é a melhor maneira daquela criança ser um adulto produtivo, ok? Isso, às vezes, é um pouco diferente, difícil, Suzana, porque as pessoas tendem a achar que aquilo que eu vivi é o correto. Só que, será que é o correto? Aquilo que você viveu, se você parar e perguntar para você, aquilo que você viveu em termos de comida, em termos de crença, é o que você vive hoje? De maneira nenhuma. Pois é. Então, quem disse que aquilo que você vive é o bom para os teus filhos? Ou aquilo que você vive hoje, né? Então, é preciso a gente olhar, perguntar. Tem muitos pais Não que... é fácil fazer essa paragem, porque a nossa tendência é querer ajudar e dar aos nossos filhos às vezes o que nós não tivemos, e temos sempre esse ponto de partida. E ser capaz de ter esse distanciamento e essa abertura e essa confiança para deixar a criança crescer e para respeitar a natureza da criança, eu acho que é algo que os pais também aprendem. Nós, quando nos tornamos pais, também não nascemos assim, temos que ir aprendendo ao longo do percurso, ninguém nos dá um manual de viagem. Não. Temos que aprender a desenvolver essa atitude e a confiar também nos nossos filhos e naquilo que eles trazem de novo e que nós não temos. Eu acho muito, muito interessante o que tu estás a destacar.
E é importante, Ana, sabe por quê? Porque às vezes estresse de criança é uma coisa tão delas, tá? Tão delas. Mas só que tão delas e nossa, né? Então, o que nós estamos fazendo para melhorar aquilo? Desculpa, eu estou mexendo aqui porque eu fui acender a luz. O que nós estamos fazendo para melhorar aquela criança, né? Vou te dar um outro exemplo. Às vezes as pessoas pensam assim, eu estudei em tal colégio, né? Eu estudei sempre em colégio católico, ok? Eu tenho uma formação católica, né? Mas não é a minha filosofia de vida, combinado? Uhum. O meu marido tem uma outra formação, né? Tem uma outra vivência. Então, quando foi para escolher colégio para as meninas, nós tivemos que adequar as minhas ideias, as ideias dele, as nossas expectativas, mas quando a gente percebeu que nem a minha, nem a dele funcionavam, porque elas tinham a própria, então aquilo é um choque. E a gente tem que perceber, então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque isso é uma fonte de estresse dentro de uma família. Então, e fonte de estresse dentro de uma família vai dar doença, combinado? Vai dar doença, né? Vai dar uma otite, vai dar uma gastrite, vai dar uma diarreia, vai dar doença, ok? Então, é preciso a gente olhar qual é o foco de estresse aqui. O foco de estresse aqui é como nós vamos educar o filho, o que o filho vai comer, então vamos chegar no meio de um acordo, né? Eu basicamente era vegetariana, né? Eu não... Quando eu casei, mudei uma série de coisas na minha vida para um bem maior, ok? Quando as meninas nasceram, nós fizemos opções de tipos de alimentação, né? Mas nem toda a gente está de acordo. Hoje em dia, cada uma escolhe o que quer comer, é diferente, né? Então, é preciso que a gente desenvolva também uma capacidade de ceder para não entrar em estresse, né? Senão, se você vai querer fazer tudo perfeitinho, e aqui tem uma coisa dentro da cultura portuguesa que é importante a gente perceber, tá? E isso me fez impressão logo no começo, que as mães aqui assumem um papel muito maior do que os pais, mas muito maior, muito maior. E às vezes inibem os pais de serem pais, tá? E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu disse, não, né? Nós estamos falando de pessoas na altura da minha idade que faziam isso, né? E eu disse, gente, isso não vai dar certo, né? Isso vai gerar um estresse. Esse estresse depois vai gerar um problema nessa criança. E isso é uma bola de neve. Então, quando a gente está falando de estresse, depressão, a gente tem que pensar ok, o que nós estamos fazendo na nossa vida hoje que pode gerar estresse em mim e no meu companheiro, no meu filho, né? Na minha mãe. O que eu estou fazendo, de fato, para melhorar a nossa qualidade de vida como um todo, Susana? Porque a gente fala de estresse, e no momento de estresse, a gente está falando já quando a pessoa já está irritadíssima, já está num ponto que ela está brigando por tudo, né? Mas o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Okay. Enquanto casal, você pegou no teu marido e saiu passear com ele? Pegou na tua esposa e disse assim, olha, vamos, hoje você descansa, não precisa cozinhar, não precisa fazer nada, porque nós vamos tratar de ti, né? É uma maneira, uma delicadeza, Susana, e isso diminui o estresse. Se diminui o estresse, melhora a tua saúde, tá? Mas, como eu disse de novo, pequenas coisas, são pequenas atitudes. Você não precisa de ir num naturopata ou num médico para fazer isso. Você precisa ter bom senso e cuidado. Né? Olhar para o outro e dizer, nossa, essa pessoa coitadinha trabalhou hoje 12 horas, né? Do que acordou até agora de noite, o que eu posso fazer para ajudar? Né? É da nossa responsabilidade saber também como gerir o stress familiar e contribuir para aliviar esse stress, é da responsabilidade de cada um dentro da família. Sim. E mesmo as crianças, Susana, tá? Porque eu vejo muito nos pais estrangeiros, especialmente os nórdicos, tá bom? E os germânicos também muito, a história da criança cuidar das suas próprias coisas, tá? Aí latino é triste, tá? Porque mãe latina vai tudo atrás do filho para arrumar tudo, né? Eles não. Ele tá ali, teu sapato tá ali, vai ficar ali o resto da semana. Você não colocou tua roupa para lavar? Sinto muito.
Mãe latina, não. Vai lá, busca roupinha, põe na máquina, leva... Percebe? Isso é um estresse para a mulher, né? Porque, querendo ou não, acaba sempre sendo a mulher a fazer isso, né? Então, depois aquela mãe está enlouquecida, você acha que os filhos vão estar o quê? Vão estar bem? Não vão, né? Então, a gente precisa pensar no estresse também de uma maneira mais alargada, ok? E é o estresse de todos os dias, né? Às vezes eu brinco com determinados pais que eu digo assim, olha, pizza também é comida, ok? Então, assim, o dia que você não está disposto a cozinhar, mais vale você pedir uma pizza e comer com o teu filho e rir com o teu filho, do que você ficar enlouquecida na cozinha e os teus filhos enlouquecidos por aí. Pede pizza, pizza é bom, né? Pede com menos queijo, tira o queijo, dá maçã, acrescenta uma pera ali e tudo bem, né? Uma alface, nada que uma alface não resolva. Claro. Mas percebe? É Qualidade de ter vida. bom senso para gerir estas situações do dia a dia. É. Eu queria te perguntar também ainda sobre a depressão, que estávamos a falar há pouco. Eu fiquei de dizer que às vezes tenho encontrado pessoas que estão em depressão e que não sabem, ou não reconhecem, ou não têm a capacidade para identificar que estão deprimidas. Acham apenas que estão tristes, que é normal, que faz parte, que têm amigas que também estão assim, é banal. Então, será que tu podes ajudar dentro da visão da naturopatia e agora desta visão mais alargada das abordagens que estamos a mencionar, como é que a pessoa pode perceber se está apenas com uma tristeza que é funcional, é normal, é natural na vida, ou se já entrou numa depressão? Eu tenho a minha visão como psicoterapeuta, mas dentro do teu trabalho, como é que tu consegues avaliar isso ou indicar à pessoa para fazer essa autoanálise? Tá, Suzana, aí assim, quando a pessoa, normalmente quando a pessoa vem, e ela já vem, e ela me diz, estou deprimida, ela já vem num grau de depressão bem alto, tá? E aí a gente pode verificar isso a partir de análises como a análise de sangue, tá? Do cortisol dela, o DHE, a vitamina D dela, a própria alteração hormonal, ok? Isso vem lá, tá? Mas eu digo o seguinte, às vezes você conhece alguém que aquela pessoa não se deu conta que está em depressão. Uma pessoa que, por exemplo, era uma pessoa extremamente feliz ou risonha, uma pessoa leve, ok? E de repente ela começa 5 dias da semana, ela está 2 dias, né, mais triste, mais apática, né? Então, assim, a apatia talvez seja dos primeiros sinais, além da insônia e a história do comer. Uma pessoa em depressão, seja qual ponto de depressão, ela não tem vontade de comer, ou ela come muito pouco, tá? Ou ela não tem prazer em comer. Então, se você conhece uma pessoa, né? Mas é óbvio que depois isso é de uma maneira muito generalizada, tá, Suzana? Não é uma coisa, né? Mas se você conhece uma pessoa que, ok, ela mudou os hábitos de sono dela, mudou os humores dela de uma maneira assim meio inconstante para cada vez mais triste, ela já está num nível de depressão legal e precisa ser vista, tá? Agora, há um outro caso, que é aquelas pessoas que são naturalmente introvertidas, são quietinhas, né? Como é que a gente vai detectar numa pessoa que é introvertida se ela está deprimida, né? Aí você vai ver a apatia dela mesmo com as coisas que ela gosta, porque mesmo um introvertido ou uma pessoa mais quieta, ela sempre tem alguma coisa que ela gosta muito, né? Um hobby, um filme, uma série, whatever, ok? Quando ela começa a não, tudo bem, ok? Tem alguma coisa errada, né? E há uma coisa que eu me deparei há alguns anos e venho me deparando com isso há alguns anos, que são os jovens que são tidos como, não, fulano é muito tranquilo, muito tranquilo. Depois aparece no consultório com várias marcas de automutilação, ok? Isso é muito delicado, Suzana. E a gente tem que estar atenta. Eu acho o seguinte, enquanto pais, nós temos obrigação de olhar para isso.
obrigação de ver como é que está o braço do teu filho, como é que está a barriga do teu filho, como é que estão as pernas do teu filho, ok? Porque a automutilação, ela é algo que se pratica, ok? E assim, é uma chamada de dor, né? Então, antes que teu filho entre nesse caso, e aí são casos de depressão já no estado bem avançado, né? Mas para aquela criança fazer aquilo, os pais tinham que ter estado um pouquinho mais atentos. Tá? Não estou colocando culpa, não é uma questão de culpa, Suzana, e isso é importante as pessoas perceberem, né? Porque filho, como você própria disse, não tem manual de instrução, aquilo que serve para um não serve para outro, quem tem aqui mais de um filho sabe muito bem disso, né? Aquilo que eu faço para uma e eu faço para outra, a resposta é completamente diferente, né? Mas a gente tem que estar atento, tá? Porque mesmo tanto atento, às vezes a gente leva uma invertida, tá? A gente leva com, pera lá, como é que eu não vi isso, né? Porque a gente não teria aquela resposta, você não daria, eu não daria, talvez o teu marido não daria, o meu marido não daria, mas o nosso filho está dando, né? E há uma coisa hoje que eu vejo que é uma cobrança pela perfeição, que eu acho esquisitíssima, né? Pera lá, você não foi bom aluno, teu marido não foi bom aluno, aí você quer que teu filho tenha só 20? Tem alguma coisa errada, né? Vamos dizer, então vai tratar, é você, né? O teu filho precisa ser tratado, é você que precisa ser tratado, né? Então, é preciso dar uma olhada nisso tudo. Quais são as cobranças que a gente está fazendo em cima das pessoas e de nós próprios, né? Tem que ser pai perfeito? Não. Se liberta desse drama, combinado? Não tem que ter nem pai perfeito, nem mãe perfeita, nem filho perfeito, porque a imperfeição é que é boa, combinado? Porque enquanto a gente estiver imperfeito, significa que a gente está em evolução, né? E essa questão da depressão é quando a gente procura ser muito perfeitinho, muito bonitinho, a gente quer uma vida lindinha, cor-de-rosa, que nem aquelas que aparecem nos filmes, e não existe isso, ok? Não existe, né? E para os adolescentes que são cobrados disso, então é pior, né? São cobrados serem inteligentes, terem boas notas, terem sucesso, serem magros, serem escolados, serem cool. Jesus, tudo isso sem beber, sem fumar e sem se drogar, né? Pera lá, tá um pouco difícil, né? Então vamos lá ser só razoáveis com eles e conosco, né? Aquilo que você considera tristeza no teu filho, será que é tristeza ou é uma coisa que ele precisa passar por aquilo, né? Se é uma tristeza duradoura, pera lá, vamos ver o que está acontecendo, Claro. né? Porque não existe nem alegria duradoura, nem tristeza duradoura. Claro. Se está muito alegre todo dia, eu também já ia desconfiar, tá? Então, calma lá, né? São emoções que são normais, fazem parte da vida de todos os seres humanos, e só não devem passar aquele nível de intensidade ou de duração e se tornarem disfuncionais. E tu achas que dentro desta situação de depressão, crianças, adolescentes, adultos deprimidos, é possível uma pessoa sozinha sair da depressão, recorrendo à autoajuda, à informação, ao desenvolvimento pessoal, talvez a uma outra naturopatia, mas que não seja assim de grande duração em termos de acompanhamento? É possível a pessoa autonomamente resolver isso? Ou devemos sempre procurar Susana, nós para os nossos filhos? se a gente for apontar para números, tá bom? Eu acho que de cada 10 pessoas deprimidas, tá? Independente da idade e sexo, tá bom? Talvez uma consiga, mas em nome da fé. O que é muito importante a gente perceber, é em nome da fé, tá? Pela própria crença e força de vontade e vontade de superar que a pessoa consegue, mas não é fácil sozinha. Mas é muito, muito, muito difícil, Suzana, porque quimicamente, organicamente, você está com um rombo, entende? Organicamente, o teu cérebro, o teu organismo não está produzindo determinados elementos químicos dentro do teu corpo, tá? Então, se você não tiver nenhuma ajuda, o trabalho é muito maior. Se com ajuda já não é fácil, sem ajuda é muito difícil,
tá? Agora, é importante a gente perceber, e de novo, o que é que levou aquela pessoa a chegar nesse grau de depressão, né? Porque é importante, porque aquilo foi um acontecimento, foi algo que ocorreu. E se ela não lidar com essa ocorrência, ela vai voltar para lá, ou ela nunca vai conseguir se libertar completamente da depressão, tá? É óbvio que tem muitos estudos que dizem que a depressão no adulto é normalmente derivada na falta de elemento químico na gravidez, ok? Mas por que alguns têm e outros não têm se o elemento químico faltou em 10? Por que só 5 tiveram depressão e os outros 5 não? Né? Foi porque ao longo da vida desses 10, 5 resolveram ser felizes e buscar outras maneiras de estar bem na vida, e os outros 5 não conseguiram encontrar essa chave, né? Então, é importante a gente observar isso, né? Qualquer história dessa depressão, quando é que ela começou, né? Há uma coisa que pouca gente fala, mas nós estamos vivendo num momento onde você liga a televisão e dizem assim, morreu não sei quantos, ok? Aí você pega uma criança que tem os pais de uma certa idade, né? E até por quê? Porque hoje em dia se tem filho muito mais tarde do que se tinha anteriormente, ok? Então aquela criança inconscientemente começa a pensar assim, mas será que vai acontecer com meus pais? E ela começa a entrar num estresse de medo de perder os pais. Mas é um estresse que ela sabe, que ela tem consciência? Não. Aí, de repente, essa criança começa a ficar num medo, uma depressão, né, por medo de perder os pais. Mas o que ela apresenta é mau resultado no colégio, né, irritação, briga com o irmão, briga com não sei o quê, está constantemente chorando, né, faz birras, que era uma criança que não fazia nada disso, ou fazia de uma maneira normal, né? Então, percebe? Então, eu vou tratar essa criança, mas não vou tratar a televisão? Não vou desligar a televisão? Não vou dizer para ela que, olha, embora aconteça isso, há outras coisas boas acontecendo também? Percebe? Então, a gente tem que saber qual é a origem para a gente poder realmente ajudar, né? Mas hoje em dia, a gente está vivendo um momento muito particular, onde é muito difícil você não entrar num excesso de estresse e você não ter sintomas de depressão. Até pessoas muito positivas, tá, Suzana? Portanto, dizer sozinho, acho difícil. Não impossível, mas eu acho que é um caso em cada 10. Tá? Fica a dica para quem está a sentir de alguma forma que aquilo que está a viver está a ser demais para conseguir superar sozinho, que deve procurar ajuda, não deve deixar a situação arrastar-se por demasiado tempo, porque há pessoas que simplesmente pensam isto vai passar, daqui por uns meses vem o verão, agora neste caso da pandemia, a pandemia melhora, temos mais liberdade, a depressão vai embora. Não se deve deixar o tempo correr, até porque quanto mais tempo correr, mais profunda pode ficar a depressão, mais intervenção vai necessitar, mais difícil vai ser de retomar os hábitos salutares que a pessoa poderia ter antigamente. Então vale a pena a pessoa procurar ajuda. E já que estamos a chegar aqui ao final da nossa conversa, que é muito interessante, eu acho que é muito válida, muito importante nos dias que correm, eu quero-te só perguntar, para finalizar com chave de ouro, que conselhos é que tu queres deixar às pessoas que nos estão a escutar, que possam ajudá-las a conduzir a sua vida de uma forma mais calma, mais natural e mais feliz? Olha, Suzana, eu acho que, em vez de um conselho, eu vou dar uma dica de um livro que, para mim, eu achei muito engraçado, tá? O título não é nada educado, né? Porque é a sutil arte de dizer, né? Mas, por quê? Porque uma pessoa saudável é uma pessoa que é capaz de dizer não. É uma pessoa capaz de dizer, impor limites, para quem quer que seja, tá? Então, se você quer ser feliz, se você quer estar bem na tua vida, qual é o teu limite? Qual é o teu limite para o teu marido, para o teu filho, para o teu trabalho? Qual é o teu limite? Isso não quer dizer um limite intransponível, quer dizer um limite no qual você, quando chega ali, tem que soar o sinal amarelo e você tem que começar a perceber em que ponto você vai ceder, em que ponto você não pode ceder para a tua própria saúde, né? Eu acho que isso é a dica maior que eu posso dar, lembra de olhar o teu limite, lembra de aprender a dizer não, da mesma maneira que você sabe dizer sim, né? E aí você vai ser saudável, porque você vai se perguntar, quero comer isso? Isso é bom para mim? Ou só estou me entupindo de comida,
né? Ou só estou dormindo, ou só estou comendo, ou só estou, né? Você vai perguntar para ti próprio. Eu acho que essa questão do limite ela é importantíssima, sempre. E para qualquer idade. Então, se eu tivesse que dar uma dica, era essa, né? Leia esse livro, que vale a pena. Qual é que é o livro que eu não A Sutil Arte de Dizer F, estrelinha, estrelinha, estrelinha. Ok. Sabes qual é o autor? Não, mas eu posso dar uma olhada depois, mas com esse título, acredita, só tem esse livro, tá? É fácil de encontrar. Ok. Muito bom. Então, vou-te agradecer, Jacqueline, pelo teu tempo. Foi 1h30 fantástica, absorvente, passou a voar, com tanta informação de qualidade, e eu espero que tenha aberto a mentalidade aqui para muitas pessoas. Agradeço a inspiração que tu traz a todos nós, a quem te acompanha. Eu sei que as pessoas estiveram vidradas no ecrã a ouvir, e eu falo para mim também, quem te conhece sabe que tu és completamente íntegra, aquilo que tu dizes é o que tu vives, e tu tens tido a capacidade de ajudar muitas pessoas com os teus cursos, com as tuas consultas, com as tuas conversas abertas, e portanto eu agradeço imenso o tempo que tu nos disponibilizaste. Quero também te contar, se queres deixar os teus contactos, onde é que as pessoas te podem encontrar para recorrerem a ti? Suzana, eu tenho um site que é jaquelinereis.com, né? E lá tem as terapias que eu faço, tem meus contatos todos lá também. Quem quiser mandar perguntas ou coisas que eu possa ajudar tranquilamente, às vezes assim eu demoro um pouquinho para responder, às vezes porque é por ordem de urgência, né? Mas também queria agradecer o convite feito por ti, até porque eu acho fantástico, né, Suzana? Te conheço há muito tempo e adoro você, né? Aí eu falei assim, vamos lá, vamos resolver as coisas que a gente tem para resolver e ajudar quem a gente pode ajudar, né? Boa. E realmente eu acho que essas lives também dão uma grande ajuda para as pessoas, para elas perceberem que elas não estão sozinhas e que sintomas e problemas todos nós temos. Depois também tem muita gente que é capaz de ajudar, né? Então, nunca tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. Eu acho que a gente tem que pedir ajuda. A gente não nasceu sozinho, não vive sozinho e também não vai morrer sozinho, combinado? Então, vale a pena. Ok? Espero que toda a gente tenha gostado. Eu quero só dizer que a conversa foi tão interessante que eu fui vendo assim por alto o nosso chat, onde as pessoas colocam perguntas. Não identifiquei assim nenhuma pergunta no momento, mas vejo que há aqui uma pergunta da Ana Cristina Gouveia sobre como é que podemos sensibilizar as pessoas, e não só as crianças, os adolescentes, mas já os adultos, para este tipo de temáticas. O que eu vou pedir é à Jacqueline, que depois dê uma vista de olhos nos comentários, que dê uma outra resposta mais personalizada, se eventualmente a nossa conversa não respondeu já a essa pergunta, e agradeço também a todos os que ouviram e que comentaram. Então vamos assim despedir-nos. Quem nos ouviu e quer partilhar este episódio pode depois encontrá-lo no Spotify e também no site viver.pt, onde ele ficará disponível em breve. Agradeço a todos por nos terem acompanhado, um grande abraço e até ao próximo episódio. Obrigada. Beijinho, obrigada, Suzana. Beijinho, Jacqueline, beijinho grande.